De uma tia minha que era evangélica, da Assembleia de Deus, e como nós não éramos católicos praticantes, ela passava todo sábado e nos levava, né, para a igreja, no domingo nos levava para a escola dominical. Então eu conhecia a palavra de Deus muito cedo. Então, através da igreja evangélica? Isso, através da Assembleia de Deus. Lá eu pude conhecer Jesus, eu tive o primeiro contato com a palavra, eu me apaixonei pela palavra, eu entendi que Deus tinha uma obra na minha vida, que queria fazer algo através, né, do meu sim, da abertura do meu coração. Então minha infância ela foi toda voltada e permeada por esses elementos da fé, né? Não tive uma infância assim com crianças correndo, né, na rua, não, foi toda já bem voltada para o estudo, voltada para o campo espiritual, né? Com 8, 9 anos eu já realizava, né, pequenas pregações dentro da igreja para crianças. Então, dentro da igreja, a Assembleia de Deus. Com que idade que o senhor se aproximou da Igreja Católica? Já na juventude, com 16, 17 anos. Então ali de 5, 6, 7, 8 até os 15, 16 anos, o senhor frequentou a Assembleia de Deus? A minha experiência foi especificamente com a Assembleia de Deus. Olha só. E como foi essa virada, essa ida, essa aproximação à Igreja Católica? É bem interessante, né? Quando a gente trata desses elementos, é algo que as pessoas ficam admiradas, porque geralmente é o contrário, né? As pessoas são católicas e elas se tornam evangélicas ou protestantes, como queira chamar, né? E no meu caso foi diferente, né? Embora eu tenha nascido dentro de uma igreja, dentro de uma família católica, eu me batizei no sacramento, né? Muito novinho, os meus pais levaram para a igreja, eu recebi o batismo, mas a minha experiência de fé, ela não nasce especificamente dentro da Igreja Católica, né? Ela nasce, né, dentro da Assembleia de Deus, né? E ali eu fui vivendo, eu sempre fui muito próximo dos líderes da igreja, né? Eu era colegas dos filhos do pastor, então minha vida era sempre ali marcada e tinha sempre aquela pessoa que eu olhava e era referência, né? Uma das coisas que me chamava muito a atenção e que eu trago isso muito forte, a dimensão do exercício da pregação da palavra de Deus. É algo assim que é muito encantador e eu trago isso muito forte desde muito cedo, né? Quando eu vi o pastor pregando na igreja, o sentimento meu era: eu também quero pregar a palavra de Deus, né? Então eu comecei a caminhar, depois eu desci as águas, né? Recebi o batismo na Assembleia de Deus, fui catequizado na Assembleia de Deus através da escola dominical, fiz, né, a escola bíblica, tive a oportunidade também de fazer cursos, né, na igreja, né, voltado para a pregação da palavra, e em uma dessas realidades, né, eu tive contato com a literatura de Santo Agostinho. Eita! Né, estudando um pouco da história, né, protestante, né, e eu tive contato com Lutero, e tendo contato com Lutero, eu tive contato com a literatura de Santo Agostinho. Né, e algo me chamou... Mas peraí, isso aí 15, 16 anos. Isso. O senhor já ali imergido. Já sim, já Que desde maravilha. muito cedo. Eu sempre fui alguém assim, embora com muitas limitações, porque eu era sempre muito tímido, era sempre muito recatado, mas eu sempre superava isso, né? Eu colocava isso não como centro da minha vida. Existia, mas eu não permitia que dominasse a minha consciência. Então, eu sempre me engajava, eu sempre, né, me permitia também que isso acontecesse. E aí, conheceu Santo Agostinho. Como foi? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, o que buscas fora não encontras, de mim. Exatamente. Então eu quis conhecer quem era esse homem, né? Porque aquela poesia tocou muito forte o meu coração. E nessa época eu já fazia o 2º grau, né? Estudava numa escola do estado e tinha muitos meninos que eram católicos, que frequentavam, né, grupos de oração, que frequentavam grupos de jovens, e por meio de um desses meninos, eu tive contato com o livro As Confissões de Santo Agostinho, né? Porque assim, muito curioso em querer conhecer, né? E eu perguntei se ele conseguia arrumar um livro de Santo Agostinho para que eu pudesse ler. E a partir dessa leitura que eu fiz das Confissões de Santo Agostinho, então, tudo foi sendo modificado dentro de mim. A visão, né, em relação à igreja, a visão em relação ao mistério da salvação,
tudo mudou, porque tudo que eu escutei de Santo Agostinho era tudo que eu não escutava em relação à igreja na Assembleia de Deus que eu frequentava. E aquilo me chamou a atenção, porque eu comecei, por causa disso, a adentrar em alguns aspectos da doutrina da igreja. E eu descobri que a igreja tinha uma doutrina. Sim. E descobrindo que a igreja tinha uma doutrina, eu me encantei com isso, né? Tudo era muito fundamentado, tudo tem um sentido. E eu comecei a desconstruir algumas referências, alguns elementos que foram impostos de uma forma até muito equivocada, né? Como a figura de Nossa Senhora. Mas ali, como jovem, existia, padre, não uma doutrinação, pode-se dizer, mas como jovem ali já se tocava em assuntos em que, como a questão de Nossa Senhora, como a questão de muito fortemente? Sim, desde na escola dominical, com as crianças de 6, 8, 9 anos. Já. Sim, né? Porque a Igreja Assembleia de Deus, não sei hoje, porque já faz muito tempo, né? Mas eu frequentei uma Igreja Assembleia de Deus que era pura. Raiz, hoje tem né, muitos ministérios Assembleias de Deus, mas era uma igreja muito voltada para a doutrina, uma igreja muito rígida, né? As mulheres não podiam usar calça, maquiagem, não cortava cabelos, então eu frequentei essa igreja, né, que tinha um cuidado muito grande. Na verdade, tinha um zelo muito grande, né, pela doutrina. E isso também me ajudou a ter também o zelo pelas coisas do Senhor. Santo Agostinho foi fazendo o senhor desconstruir tudo isso. O senhor leu as confissões todinhas, com 15, 16 anos? Sim, li. O meu primeiro contato com a literatura católica, de pegar um livro católico para ler, foi Santo Agostinho. Que coisa maravilhosa. Né, e provocou, provocou um redemoinho dentro de mim. E aí, depois que então, a partir daí eu comecei a fazer alguns questionamentos, comecei a perguntar ao pastor por que disso, por que daquilo, e ele começou a perceber que eu estava tendo contato com outras coisas fora da igreja. A Assembleia de Deus naquela época não podia se ter contato, né? Sim. As amizades eram muito restritas, você não podia. Contaminado. Então eu comecei a entrar no processo de advertência e eu ia conversando com os meninos na escola, ia perguntando como era a experiência deles na Igreja Católica, e até fazer o desligamento, e aí eu comecei a frequentar a igreja. E eu comecei a frequentar a igreja através de um grupo de jovens. Eu não fui diretamente para a missa, eu não procurei um padre. Mas grupo de jovens ou grupo carismático? Não, grupo de jovens. De jovens, normal. Depois eu tive a PJ, essas coisas. Ligado à PJ, depois eu tive contato com a renovação carismática, e o contato com a renovação foi muito decisivo. As pessoas perguntam assim, por quê? Por conta da pedagogia espiritual, né? Por conta, né, da forma como se celebra, da forma como se experimenta os dons do Espírito Santo. Então, quando eu tive contato com o movimento carismático, então eu disse, não, a igreja é completa. Né? Então, é exatamente aqui que eu vou ficar. É exatamente aqui, né, que eu vou armar a minha tenda.